O clássico do domingo está-se a aproximar e o Futebol Clube do Porto continua a ignorar as provocações do rival. Desta vez até o presidente veio falar sobre o jogo. Já temos as declarações do Farioli e de alguns jogadores sobre a vitória, mais uma, épica, ontem, contra a Estrela Vermelha. E temos mais novidades no universo do Porto, incluindo até um acordo com as claques. Mas vamos por partes, começando então por essa preparação do Clássico. O Porto começou hoje os treinos, já com vista ao jogo com o Benfica. O Porto não está praticamente com tempo nenhum para treinar, porque são 3 jogos numa semana, a tal semana ilegal, a tal semana em que a Liga não quis saber se o Porto representa Portugal bem ou mal na Europa. O que é certo é que Portugal está em primeiro no ranking da UEFA e foi à custa das vitórias do Braga e do Porto, uma vez que o Benfica e o Sporting não conseguiram ganhar. O Porto teve que jogar com o Arouca em cima quase do jogo com a Estrela Vermelha, de forma ilegal, como já temos dito aqui muitas vezes no canal, como já muita gente deu conta. O Porto só não avançou legalmente porque teve medo ali que o jogo se adiasse eternamente e ficava ali um jogo em atraso, que seria até pior de gerir, até porque isso seria uma das coisas que iria beneficiar o Benfica neste clássico, que seria a questão dos pontos, de irem para o jogo com os mesmos pontos ou com uma diferença pontual mais pequena, e assim o Porto garante que vai com os jogos todos, e o Porto fez aqui uma gestão ao detalhe, preparada ao milímetro. Tudo começou em Salzburgo, quando o Farioli levou com ele todos os jogadores, mesmo os que não podiam jogar, incluindo até jogadores como o Caramó, que nem podiam jogar na Liga Europa, juntou-os a todos em Salzburgo e já treinou lá em Salzburgo. Como já demos conta aqui, também alterou os horários dos treinos para a parte da tarde, para ser mais próximo do jogo com o Benfica, para os jogadores terem o seu pico de energia mais ali próximo do jogo. Deu folga no sábado, preferindo subtrair mais um treino numa semana em que ia ter poucos treinos, para que a equipa ficasse mais fresca. No jogo com o Arouca entrou na máxima força, até porque era esse jogo para vingar essa injustiça que a Liga criou e também para mostrar força no campeonato e para mostrar força antes desse jogo decisivo com o Benfica. E o Porto foi ali com motivação máxima. O Frolt aos 90 minutos ainda corria o campo todo, e foi estranho ver isso, porque de facto não houve gestão nenhuma. Mas porquê? Ficámos a saber ontem, porque no jogo com a Estrela Vermelha o Porto foi literalmente com uma equipa B. Não foi com a equipa B oficialmente, mas foi com os suplentes todos. Jogou só o Bednarek e o Diogo Costa, dos habituais titulares. E o Porto fez ali um jogo que parecia um jogo de pré-época, testou várias táticas e vários jogadores em várias posições. A equipa mudou muito durante o jogo. Na primeira parte tentou mais a posse de bola, como demos aqui conta. No entanto, conseguiu chegar ao golo pelo William Gomes. O William Gomes desta vez não é tão visto como um herói, porque o golo foi no início. Se tivesse sido no fim, seria um herói como foi em Salzburgo. O William Gomes, que tinha tal cara triste no jogo com o Arouca porque não chegou a jogar, precisamente pela expulsão do Martim Fernandes, que fez com que o Porto tivesse que segurar mais ali o meio campo e a defesa, e não colocou os criativos como o Mora e o William Gomes, que queriam entrar no jogo com o Arouca. Mas tudo isso foi compensado depois neste jogo com a Estrela Vermelha, em que o Mora e o William entram a titulares. Deu para ver que o Porto não tem um substituto à altura do Frolt. Foi ali que se notou mais a diferença. O Eustáquio não é o Frolt, e o Eustáquio com 10/6 até já joga melhor. O Porto jogou com o Martim, que não vai poder jogar com o Benfica. Descansou todo o 11 praticamente, à exceção do Diogo Costa, para o jogo com o Benfica, porque depois o Bednarek sai ao intervalo, ou seja, toda a equipa descansou. Mesmo assim conseguiu manter a competitividade. É verdade que o jogo partiu, o Estrela Vermelha também não é uma equipa qualquer, jogos europeus são sempre difíceis, e o Porto consegue uma vitória a ferros no fim do jogo. O herói da partida, Rodrigo Mora, que marca aquele gol no fim, muito mérito de todo o meio campo do Porto. O Eustáquio, primeiro o Gabri Veiga recupera a bola, depois o Eustáquio sofre ali uma falta, consegue deixar a bola no Frolt. Eu revia hoje o gol várias vezes. O Frolt também consegue passar a bola a Gabri Veiga e sofre falta. O Estrela Vermelha desesperadamente a tentar quebrar o contra-ataque do Porto em faltas, e o Porto com a tal intensidade que só voltou quando voltaram os titulares, o que é natural, porque são os jogadores que estão com mais andamento, porque o Porto não teve essa pressão alta toda, à exceção talvez do Denis Gull, que fez uma pressão alta com a Estrela Vermelha, mas não foi o mesmo Porto de pressão alta, foi um Porto de gestão que tentou mais segurar a bola. E então o Frolt consegue deixar para o Gabri Veiga. O Gabri Veiga toca de primeira para o PP, é um grande passo. O PP faz uma grande recepção. Hoje em dia nós já nem damos tanto valor às recepções do PP, porque ele faz sempre grandes recepções, já é o natural dele. E depois o PP não é egoísta, podia ter rematado, podia ter marcado um golo como marcou com o Arouca, aquele golo que foi anulado ali entre o guarda-redes e o poste. Mas também vou-vos dizer, eu acho que o PP pensou e bem, porque aquele Mateus estava a fazer um grande jogo. O Mateus podia ser a figura do jogo, do encontro, se tivesse defendido a bola do PP, e o PP deixa para o Mora. O Mora aqui a fazer de Jong, o De Jong marcou o golo ao Sporting assim também no segundo poste, à ponta de lança, a encostar de pé esquerdo, e é o herói do jogo, grande Rodrigo Mora, que fez um jogo muito esforçado ali no meio campo. Aquilo que eu dizia ontem, muita gente achou piada, mas eu acho que é mesmo isto. Acho que ao lado do Frolt até eu podia ser médio.
é diferente. E nós vimos um Rodrigo Mora em sacrifício. Ele faz até a falta que dá o golo que dá o livre, que depois dá o golo do Estrela Vermelha, porque o Rodrigo Mora esforçou-se bastante, mas jogou ao lado do Eustáquio e com o Pablo Rosário a 6. Não é o mesmo que ter o Varela e muito menos o mesmo que ter o Fraolt. Quando entra o Fraolt a música é outra. Hoje eu pensava em mais possibilidades. Porque é que o Farioli, depois de já ter testado tanta coisa, ter arriscado tanta coisa, quando coloca a carne toda no assador para tentar ganhar o jogo, porque é que ele não coloca o Samu e opta pelo Mora avançado? E eu cheguei a uma conclusão que pode ser ter a ver mais com o psicológico. Nós sabemos que o Farioli pensa muito ao detalhe o perfil psicológico de cada jogador. Ele tem tentado motivar, basta ver nas declarações, ele tentou motivar, voltou a individualizar, e eu começo a achar que ele não individualiza para analisar o jogo, ele individualiza para motivar jogadores ou para picar jogadores. Por exemplo, ele elogiou muito o Eustáquio, que nem fez um jogo por aí além, elogiou muito o Denis Gul, que já sabemos que ele próprio já disse que o Denis Gul tem problemas de confiança e precisa que o motivem. Portanto, eu acho que é por aí. E eu acho que esta opção, esta escolha de colocar o Rodrigo Mora a segundo avançado, foi para mostrar ao Samu que há mais opções para o lugar dele. Eu acho que foi para picar o Samu para o jogo com o Benfica, porque nós vimos com o Sporting, o facto do De Jong ter jogado no lugar do Samu, porque o Samu estava lesionado, fez com que o Samu ficasse com mais vontade, mais fome, fez uma recuperação em tempo recorde da lesão, porque ele queria jogar e depois fez grandes exibições depois disso. Voltou um Samu ainda melhor. E ele aqui pode ter picado o Samu, porque o Samu parece, é como eu tenho dito aqui, ele parece que não é muito estável emocionalmente. Também tem a ver com a idade, ele tem apenas 21 anos, apesar da estatura dele e de ser o jogador mais valioso do campeonato português, o jogador mais caro, tudo isso faz com que pareça que ele é um jogador mais velho, mas não é. Ele tem muitos problemas emocionais e eu acho que aqui o Farioli sabe muito bem como gerir o psicológico dos jogadores e acaba até por ser um professor contemporâneo do Mourinho, porque o Mourinho era muito bom nisto nos tempos de glória. Agora o Mourinho já está há muitos anos sem ganhar nada e quem sabe o Mourinho não pode aprender aqui um bocado com o Farioli, e mesmo que perca no Dragão com o Porto, isto aqui já é uma provocação, mas mesmo que perca, pode ser que aprenda com o Farioli. O Farioli é muito bom nisto de gerir o psicológico dos jogadores, e eu não sei então se o Rodrigo Mora avançado não foi para picar o Samu, e correu da melhor forma. Também é aquela estrelinha, como diziam aqui, não é só estrelinha, é o feeling de um treinador campeão que pressente, que faz uma coisa fora do comum, que o adepto na bancada não entende, que os comentadores não entendem, que toda a gente fica a pensar porque é que ele fez isto e depois dá o golo. É aquele feeling do tal treinador campeão. Claro que ele ainda não ganhou nada, mesmo no Ajax acabou por perder depois no fim, no Porto também não, mas começa-se a aproximar. Aproxima-se dos números do Vilas Boas. Ele também disse nas declarações que fez depois do jogo que o futebol não é feito de recordes, ou seja, que ele não olha para o recorde de Vilas Boas, mas acho que isso aí é o que ele diz. Porque é óbvio, se um treinador está tão perto da marca do Vilas Boas, já começa ele já tem o estatuto de um dos melhores treinadores do Porto, mesmo no início, porque é um dos melhores arranques. Claro que depois, se o campeonato correr mal, tudo isto vai por água abaixo. Sabemos que o futebol é momento e tudo pode mudar de um momento para o outro. Se o Rodrigo Mora não marca aquele golo, por exemplo, tinha sido um empate que ia frustrar um bocado aqui o Porto e os portistas, podia ter acontecido. Claro que não iam cobrar assim tanto a equipa, porque apesar de tudo sabemos que jogou em condições difíceis e podemos sempre culpar a Liga por isso. Não é exigível que o Porto ganhe os jogos da Liga Europa com os suplentes. No entanto, ia aqui afetar um bocado a moral, e daí também mais uma vez a festa, todo o banco em cima do Mora a festejar. Muita gente salientou esse ponto do Samu ter pegado no Mora, depois perguntavam isso no fim do jogo, porque é que o Samu pegou nele. Meio que ali a ver se não havia uma guerra entre os dois, e o Rodrigo Mora disse que não há rivalidades, que são os dois colegas e que lutam todos para jogar e para ser campeões principalmente. Mas eu acho que houve aqui qualquer coisa. O Samu tem esse temperamento explosivo. Ele já perdeu o lugar para o Denis Gul, tudo bem que era para a gestão, mas o Farioli fez questão de deixar claro que não precisa do Samu. Não sei se foi isto que aconteceu, mas parece-me que sim. E se foi isso, podemos esperar um Samu com o fogo nos olhos contra o Benfica, um Samu em grande. Nós sabemos que como o Samu motivado, ele pressiona muito alto, é muito difícil para os defesas segurá-lo, ele é muito forte fisicamente. E eu acho que a equipa com o Benfica vai entrar com tudo. É engraçado que o Farioli foi o único que não falou do jogo com o Benfica. Ele voltou a manter o foco. Eu acho que bem, porque o Mourinho tentou picar o Porto mais uma vez, tem tentado constantemente tentar reações. Eu acho que o Porto motiva-se com isso, e o facto do Porto saber que se motiva com isso, o Porto não quer dar ao Benfica a possibilidade de se motivar também com isso, com declarações. Então o Farioli não disse nada, mais uma vez diz que prefere manter o foco no jogo com a Estrela Vermelha, que obviamente ele já estava a pensar no jogo com o Benfica, porque se ele joga com os suplentes é para poupar com o jogo com o Benfica, portanto não é bem verdade isso, mas no entanto ele mantém o foco outra vez, diz que mesmo depois do jogo só quer falar do rescaldo do jogo e que o Benfica vem depois. Portanto ele não respondeu ao Mourinho. Agora vamos ver se ele aguenta, porque ele pode responder
na conferência de antevisão, no sábado. Pode acontecer isso. Mas para já eu acho que estrategicamente o Farioli vem a não responder, a não alimentar. E agora até o Rui Costa veio falar, dizer que o Benfica não vai sair do Dragão com 7 pontos de desvantagem. Ou seja, aqui a dizer que o Benfica vai pelo menos empatar. Mas o Rui Costa depois, é uma entrevista longa que ele dá e ele fala muito de eleições, ele está muito acossado ali, muito pressionado por causa das eleições. Ele fez esta jogada de risco de apostar no Mourinho. O próprio candidato, o Luís Filipe Vieira, já tinha dito que se o Benfica ganhar os próximos 3 jogos, o Rui Costa ganharia as eleições. Já perdeu um, e o Vieira sabia disso, porque era o Chelsea e o Porto. Portanto, havia uma grande probabilidade de perder um. E o Rui Costa está pressionado, mas tentou também desesperadamente reações do Porto e tenta aqui passar uma confiança que eu não sei se é verdadeira, porque eu acho que o Benfica provavelmente está com medo deste jogo. Muitas vezes nos clássicos quem ganha não é quem está melhor, mas nos jogos do Porto, pelo menos nas grandes épocas em que o Porto ganhou muita coisa, estar melhor significou muito, porque o Porto motiva-se muito nestes jogos. Mas o Farioli não falou então desse jogo, no entanto, todos os outros jogadores falaram. O PP disse que o jogo com o Benfica era crucial e era o jogo mais difícil, portanto o PP vai revelando, estas declarações dos jogadores vão revelando o espírito balneário, portanto o PP a dizer que vai ser um jogo difícil, portanto aumentar o nível de dificuldade. O Mora também a dizer que no Porto é para ganhar os jogos todos e que tem que ganhar no domingo, também a colocar uma ênfase nesse jogo. E depois o Froholt, que hoje dá uma entrevista muito completa sobre muitos factos e dá para entender ali, a forma como ele fala do Benfica, dá para entender que há esse trabalho do Porto de motivar os jogadores e que há essa vontade de vingar a época passada, como aconteceu com o Arouca em relação à Liga. Eu acho que o Benfica vai ser ainda maior essa motivação para vingar a época passada. E o Froholt a dar pistas, a dizer, por exemplo, que se o Porto não ganhar ao Benfica, depois no dia seguinte a cidade vai trabalhar mais triste. Isto é uma frase, é uma coisa muito típica que quem é do Porto sabe que é assim, mas que um jogador que vem da Dinamarca não sabe. Portanto, alguém lhe passou isto e eu acho que está a ser muito trabalhado esse psicológico dos jogadores. Eles vão na máxima força, com muita motivação. E como eu disse ontem, o facto de Farioli ter jogado com os suplentes na Liga Europa, ainda por cima numa competição que sabemos que apesar de tudo o Porto tem ambições, pôs ainda mais peso nesse jogo com o Benfica. Colocou um tudo ou nada ali, uma importância ainda maior num jogo que já tinha grande importância e está a fazê-lo por atos, sem falar sobre o jogo ainda. Claro que tivemos o Vilas Boas a responder a semana passada, mas já lá vai, já foi há muito tempo. A responder também porque o Mourinho estava a falar muito e ele tinha que pelo menos repor a verdade sobre a mensagem, que o Mourinho disse que foi um telefonema, o Vilas Boas veio dizer que foi só uma mensagem e que não foi nada demais, mas também tentou desvalorizar e repor a verdade, porque também foi um exagero do Mourinho a tentar ali picar o Porto. Depois o Mourinho teve ali uns dias sem falar nada, mas no fim do jogo com o Chelsea voltou a dizer que o Porto é mais fraco que o Chelsea, para tentar picar, para tentar dar aqui, eu acho, reações. Mas quando ele fala e o Porto não dá reações, está a motivar a equipa do Porto internamente, eu acho que sim. Um Porto que já vem muito motivado, com o título que é para dedicar ao Jorge Costa, ao Noé Pérez. O Vilas Boas também salientou que também era para dedicar ao Pinto da Costa. Portanto, há aqui muita coisa em jogo e a equipa já está transformada, já tem outra intensidade, vai com outra vontade para os jogos em relação à época passada, não tem nada a ver. Nós vimos com o Sporting, a forma como o Porto dominou o Sporting, e agora o Porto vai outra vez na máxima força, só falta mesmo o Luke de Jong, que não conseguiu recuperar a tempo, aquilo que eu dizia, ele era muito apontado ao jogo com o Benfica, o Porto trabalhou para isso, mas ele já não é novo, é mais difícil para ele recuperar das lesões, mas o Porto vai até com mais uma opção para avançado agora, o Rodrigo Mora, que fez um bom jogo avançado, que mostrou que também é uma solução, embora eu acho que teve esse foi mais para picar o Samu. Mas atenção que esta opção do Rodrigo Mora a falso 9 já tinha sido falada aqui no canal até por muitos subscritores há muito tempo, desde o início da época que se fala disso. Porque há aqui a questão, o Rodrigo Mora é segundo avançado e o Porto não joga com segundo avançado. Só com o talento daqueles tem sempre que jogar. E o Farioli foi adaptando a médio, mas nós vimos ainda ontem, o Rodrigo Mora sofre um bocado para ter que defender, ele defende, ele já está com outra agressividade, até fez a falta. Essa falta que dá o golo do Estrela Vermelha até é uma falta inteligente, porque trava um contra-ataque. É um amarelo necessário, só que depois dá o golo. Também muito culpas ali da defesa, principalmente o Alarcón, que demorou a reagir à desmarcação do Kostov. E também dar aqui uma nota que o Tomás Hendel, que marca o livre, faz um bom jogo, podia ter vindo para o Porto a época passada e o Anselmi recusou essa transferência. Portanto, pode ter sido aqui mais um ponto negativo da passagem do Anselmi que ninguém está a falar, porque o Anselmi não quis o Tomás Hendel e afinal ele mostrou no Dragão mais uma vez que tinha qualidade. E ontem poderia até ter sido útil no lugar do Froholt, por exemplo. E o Farioli então na conferência depois do jogo destacou um facto interessante, que foi os adeptos aplaudiram a equipa depois de sofrer o golo e que isso, para ele diz que nunca viu isso no futebol, que é inédito e realmente é muito raro, e ainda por cima no Dragão, ainda mais raro é, porque nós sabemos bem que uma exigência da plateia do Dragão que assobia até perdas de bola, às vezes a equipa está a ganhar, perde uma bola e é assobiada, mas os adeptos sentem, o adepto do Dragão, o adepto portista sente muito bem quando precisa de apoiar ou não, e como a equipa tem entregue tudo, tem dado tudo,
os adeptos sentiram aqui a necessidade de apoiar e foi um gesto realmente muito raro no futebol e bonito. E como diz o Farioli diz, atribui aos adeptos o mérito da equipa ter continuado a jogar como se não tivesse sofrido gol, ter continuado a não se ter abalado pelo gol do Estrela Vermelha, sendo ainda por cima jogadores que não têm tanto ritmo porque eram os suplentes. E ele diz que isso é sinal da ligação que há com os adeptos, e eu não tenho dúvidas que sim, que ele tem razão. De facto há uma grande ligação, como eu tenho dito aqui, vitória após vitória, e não é só a vitória em si, é o espírito da equipa. Tem aumentado muito essa ligação a cada jogo que passa, e a prova está no recorde do tempo que o Porto demora a vender bilhetes, que o jogo com o Benfica não demorou nem 2 horas para esgotar. Portanto, há muito entusiasmo e os adeptos sentem que a equipa dá tudo e então não sentem necessidade de assobiar, mas sim de apoiar. Achei interessante Farioli ter mencionado o acordo que houve entre a SAD e a Claque. Quando são aspectos burocráticos como as finanças das Claques, eu não entendo muito, este canal não é tão ligado a isso, eu não entendo tanto. Se alguém tiver mais dados, queira deixar nos comentários, pode sempre deixar, já sabem. Mas parece que o Porto chegou a acordo com as Claques e o Farioli deu conta disso, disse que agora vai ter mais apoio ainda com as Claques, ele regozijou-se por isso, ou seja, o Farioli aqui a valorizar muito os adeptos e o facto de ter a Claque com ele. E ainda por cima, em véspera do jogo com o Benfica, realmente vai ser importante ter o estádio todo ali a apoiar, vai ser um ambiente incrível, um ambiente excepcional, vai ser um grande clássico, como dizia o Froholt, que está à espera de um grande ambiente, e como ele diz que as equipas de topo em Portugal jogam um bom nível, que são sempre grandes jogos, e espera-se um grande jogo, e os portistas esperam uma grande vitória do Porto. E é engraçado como eu acho que o Farioli tem conseguido gerir bem isto. Há muito entusiasmo à volta da equipa, mas a equipa não parece entrar em deslumbramentos. Vamos ver, há sempre esse risco, porque 9 vitórias seguidas, tão perto de um recorde, pode haver algum deslumbramento da equipa, e contra o Benfica seria fatal, mas eu acho que está a ser trabalhado para que isso não aconteça. E o facto do Farioli não ter criticado a equipa, nem ter tentado colocar os pés no chão, como tantas vezes ele faz, às vezes eu acho que sem razão, mas é um pouco estratégico, eu acho. Ele não tentou isso, o que mostra que a equipa está realmente focada e quer ganhar ao Benfica, e em princípio não vai haver esse deslumbramento. Mas temos sempre que contar com o outro lado, e como eu digo, os jogos dos clássicos, tudo pode acontecer, embora normalmente o Porto das grandes conquistas contra o Benfica superioriza-se muito, costuma transcender-se. Vamos ver se será o caso, tudo indica que sim. Ontem o Porto já teve aquela ala direita, como eu dizia, que vai jogar com o Benfica, que é uma ala direita incrível, superlativa, eu acho que é o lado mais forte do Porto, com o Alberto Costa, que tem uma capacidade enorme de atacar e defender, um pouco à imagem do Froholt, junta-se ali dois jogadores que correm muito, que têm pulmão que não acaba, e depois com o PP ou William, eu acho que é indiferente aqui, dá muita qualidade àquela ala direita. E também ontem o William, por exemplo, ainda fez ali boas jogadas, esteve até perto de marcar mais um grande golo, marcou de penalti, mas fez o possível também no meio dos suplentes, não é fácil, mas notou-se, com o Martim e com o Eustáquio, o William Gomes teve mais dificuldade, e realmente quando temos Froholt e Alberto Costa do lado direito, depois um dos dois extremos, PP ou William Gomes, com a qualidade que tem e a criatividade que tem, é o lado mais forte do Porto, é incrível. Depois também vimos como o Gabri Veiga, ok, o lado esquerdo também é bom, porque temos o Borja Sainz, aquilo que eu tenho dito muitas vezes. Borja Sainz e Froholt para mim são os dois melhores jogadores do Porto neste momento. E a entrada do Gabri Veiga e do Borja Sainz do lado esquerdo dinamitou ali aquele lado esquerdo. O Gabri Veiga veio impor ali mais força física ao meio campo e o Borja Sainz trouxe aquela velocidade impressionante. Ele tem logo aquela jogada em que ele recua o suficiente para não estar fora do jogo e logo a seguir corre e desmarca-se completamente com um grande passo longo do Diogo Costa. Penso que foi o Diogo Costa, agora não tenho a certeza, mas ele desmarca-se, faz a assistência e depois o Mateus nega o golo ao Mora. A jogada é anulada, mas não ia ser anulada. Se fosse golo ia contar mesmo. E é uma grande jogada de Borja Sainz ali a mostrar que é o dono e senhor da lateral esquerda. Só falta um lateral esquerdo igual ao Alberto Costa do lado esquerdo, que muita gente comentava ontem também, porque é exatamente isso que falta. Já temos Gabri Veiga e Borja Sainz a carburar no máximo, depois faltaria um lateral esquerdo como Alberto Costa para o lado esquerdo ser tão forte como o lado direito. O lado direito do Porto acho que mais forte. Estou muito curioso para ver depois contra o Benfica como é que vai entrar esse Varela fresco, o Varela que tem sido muito gerido, não tem jogado os 90 minutos, à exceção do jogo com o Arouca, e no jogo da Liga Europa nem chegou a entrar, portanto vamos ver, vai estar fresco. Achei também interessante o facto do Kiwior não ter entrado nenhum minuto. Podia ter entrado para o lugar do Bednarek e dar ali 45 minutos a cada central, mas ele não entrou. E eu acho até bem, não sei se não foi isso que não passou pela cabeça de Farioli, depois de ver o Pripyat a ser agredido e o árbitro não fazer nada. Normalmente quando o árbitro não faz nada nestas situações, a situação pode escalar e o Farioli pode ter tido medo ali de alguma lesão no Kiwior, porque o Pripyat faz um bom jogo, mas se o Kiwior sofre uma entrada daquelas, uma cotovelada daquelas, seria bem mais grave, porque é o titularíssimo, é o melhor defesa do Porto neste momento, tem muita classe. Essa dupla de centrais foi convocada novamente para a Polónia, essa dupla de centrais polaca
soubemos hoje, voltaram a ser convocados, que é uma dupla incrível, das melhores duplas que o Porto já teve. Claro que nós estamos a falar aqui ainda no início da época, mas o início da época foi tão arrebatador que já falamos do treinador como um dos melhores, da defesa da dupla de defesas como uma das melhores. Claro que, é como eu digo, isto pode mudar de um momento para o outro, mas até aqui tem sido de facto um arranque incrível do Porto. E o jogo de ontem fica então marcado pelo regresso do menino de ouro, do Rodrigo Mora, uma espécie de Messi do Porto, o grande prodígio, a grande promessa da equipa, deste plantel. Fica marcado também pela negativa, pelo primeiro golo que o Porto sofre, contra o Sporting que sofreu, mas foi um autogolo, e o primeiro jogador que marca um golo ao Porto foi o Kostov, de apenas 17 anos, parece que até o Barcelona atrás dele é muito bom jogador. Ontem muita gente sugeria que o Porto deveria contratá-lo, seria ótimo. Aliás, ontem voltamos a recordar a contratação do Kenneth Taylor, a falta que ele teria feito aqui. Eu falei hoje do Tomás Handel e também o Kostov seria ótimo, mas parece que, não sei, acho que pode ser um jogador demasiado caro para o Porto, não sei, mas é um assunto a pensar. Se o Farioli gostar do estilo dele, mas pronto, ele acaba por marcar o golo, um bocado culpa do Alarcón, como eu dizia, acho que o Alarcón não fez uma estreia assim tão boa, ele teve a confiança de Farioli, foi um prémio este jogo. O Alarcón foi dos jogadores que vieram da equipa B que o Farioli mais gostou, e eu acho que o Alarcón vai ter na Liga Europa o papel que o Caramol vai ter no campeonato. Acho que no campeonato o Alarcón já não vai contar tanto por causa do Caramol, que já esteve no banco no jogo com o Aroca, e depois na Liga Europa, como o Caramol não pode jogar, vai ser o Alarcón. Ele faz lembrar um bocado, como eu dizia, o Borja Sainz pelo estilo, mas ficou-se pelo estilo porque o Borja Sainz entra e mostra muito mais, também está mais integrado na equipa. O Alarcón tem jogado pela equipa B, isso é complicado, mas este prémio foi pensado e eu acho que o Farioli já tinha isto pensado há muito tempo. Esta equipa que ia jogar com Estrela Vermelha pensou não arriscar, como eu tinha dito, a época passada o Porto cometeu o erro de jogar com o Lazio, com os titulares, e depois perdeu com o Benfica, ficou a equipa cansada, e eu acho que a direção fez questão também de lembrar o Farioli disto, e acho que o Farioli também, como tem preparado ao detalhe tudo, ele deve ter visto esse jogo, deve saber disso, e acabou por optar pelos suplentes. Foi um risco, e foi um risco que acabou por aumentar ainda mais a aura à volta da equipa, acabou por ainda aumentar a confiança da equipa, que é uma equipa que até com os suplentes conseguiu ganhar na Liga Europa. Como eu dizia ontem, começa-se a confirmar que o Porto é candidato a ganhar a Liga Europa, porque até com os suplentes consegue jogar com uma equipa boa, outra Estrela Vermelha, uma boa equipa, que também é candidata a qualquer coisa aqui na Liga Europa, e o Porto consegue ganhar também em casa, no Dragão, com os seus adeptos, mas acaba por sofrer o golo. Acho que foi o único revés, podia ter sido pior, mas o único revés que teve foi realmente ter sofrido o golo, não tanto pelo golo em si, é apenas um golo. Uma equipa que sofre um golo ao 9º jogo é impressionante. No entanto, era mais um recorde que o Porto ia aqui somando e que, como tínhamos dado conta aqui, o Farioli valoriza muito, apesar de ele ter dito que o futebol não é recordes, mas ele valoriza muito os prémios, as pequenas metas para manter os jogadores motivados, e essa era uma delas. Para fechar esta análise, para não ser também totalmente injusto com o Francisco Moura tem melhorado, ele faz lembrar um bocado o Varela, cada jogo que passa está a melhorar. E pode ser que ele venha a ser esse jogador que o Alberto Costa é do lado direito. O Francisco Moura, eu acho que ele foi melhor na época passada, mas ele está a subir. Ele começou muito pesado, como dizíamos aqui, e tem melhorado de jogo para jogo. Vamos ver como é que ele está com o Benfica, até com outra motivação. Se tivermos um grande Francisco Moura, está mais equilibrado, lado direito e lado esquerdo do Porto. Se bem que o Froholt domina o meio campo todo, muitas vezes aparece também do lado esquerdo, principalmente agora que ele tem sido mais alvo de marcações, que as equipas já o conhecem. Ele tem corrido mais, isto para ele correr não é problema, como já vimos, e ele continua a ser muito importante, pode também aparecer do lado esquerdo de vez em quando, e portanto esse Francisco Moura será a peça-chave para equilibrar ou não o jogo do Porto do lado esquerdo, já que do lado direito é fenomenal com aqueles três jogadores, Alberto Costa, PP e Froholt ou William Gomes. Um destaque também para o Pablo Rosário, que voltou a ser convocado para a seleção. O Pablo Rosário, que é esse jogador que o Farioli usa em todas as posições, que ontem voltou a jogar em várias posições, que mantém um equilíbrio, porque é o jogador que conhece muito bem Farioli e é o tal soldado. Foi uma boa alcunha que colou a ele. Muita gente já o trata por soldado, é isso mesmo, é um lutador. Ele perde algumas bolas, falha alguns passos ou fintas fáceis, mas também um bocado como o Zaidu, às vezes surpreende com grandes jogadas, mas mantém sempre no geral o equilíbrio, e é um bocado... Por causa das jogadas que ele falha, muita gente o critica, mas eu acho que no cômputo geral é um jogador que equilibra bastante a equipa, tem alguns erros, mas equilibra bastante, e é o tal soldado. Foi convocado para a seleção, não é que a seleção dele também seja muito boa, a República Dominicana, mas além do Bednarek e do Kiwior foi convocado, e o Samu também foi convocado para a seleção de Espanha. Pode ser mais uma motivação aqui para o jogo com o Benfica, uma vez que ele volta aos convocados. Samu, que não me engano, tem 5 golos esta época, e ele precisa marcar mais, ele é o melhor marcador, e aquilo que eu digo, se ele marcar, isto seria o cenário ideal, se ele marcar cedo ao Benfica, ele motiva-se, porque ele tem essa meta de marcar sempre um golo pelo menos por jogo, e nota-se a diferença quando ele marca, ele começa a jogar melhor.
Portanto, o ideal seria o Samu marcar cedo no jogo com o Benfica, mas isso vamos ver. E agora eu quero saber de vocês, como é que vocês veem esta preparação para o Clássico? Como é que vocês veem essas declarações do Presidente do Benfica, do treinador do Benfica? Se acham que eles estão a tentar alguma reação do Porto? Se acham que o Porto está a reagir bem a essas provocações? O que é que vocês acharam das declarações do Farioli e dos jogadores depois do jogo? Se acham que algum dos titulares do jogo de ontem merecia ser titular no jogo com o Benfica? Se concordam com a minha teoria de que o Mora pode ter jogado ali para pressionar o Samu? Se vocês acham que a queda desse recorde do Porto não sofrer golos pode afetar a equipa mentalmente, ou se acham que é só um pormenor? Se viram a entrevista do Froholt, ela é bastante comprida, eu enfatizei só aqui a parte do jogo com o Benfica, mas ele fala muita coisa, até da vida na cidade do Porto, que ele está sozinho aqui, fala de várias coisas. O que é que vocês acharam dessa entrevista? O que é que acharam do acordo do Porto com as claques? Se acham que isso vai fortalecer ainda mais a equipa, como disse Farioli? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos, deem a vossa opinião sobre o jogo de ontem e sobre o jogo de domingo. Ontem as opiniões dividiram-se sobre o Rodrigo Mora, houve pessoas que o elogiaram e pessoas que o criticaram. De facto, o Rodrigo Mora, como eu disse, teve dificuldades no meio campo porque era um meio campo diferente, ele foi esforçado, depois a segunda avançada marca o golo, ainda podia ter marcado mais um golo, ele depois faz aquelas declarações de amor ao clube, ele realmente é o que eu costumo dizer. Ele e o Diogo Costa são jogadores de nível mundial formados no Porto e portistas. Eu acho que isso é muito de valor. Nos dias de hoje, nem todos os clubes têm essa sorte. E é isso. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.